A paz do Senhor, igreja, amém? Quero cumprimentar também com a paz do Senhor você que está em casa nos assistindo neste momento. Vamos nos colocar de pé, igreja? Abra sua Bíblia comigo no livro de Lamentações. Glórias a Deus, bom estar na casa do Senhor. Quando nós entramos aqui, o Senhor trata com o nosso coração, com a nossa casa, com a nossa família. Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3. Lamentações, capítulo 3, versículo de número 18. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 18. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga socorro. Todos encontrou, né? A palavra do Senhor diz assim: então eu disse, pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Eu vou repetir esse texto. Confesso que quando eu li esse versículo aqui, eu me assustei. Acho que em cada versão tem uma linguagem diferente, mas é tudo, no final, a mesma coisa. Então eu disse, quem falou? O profeta Jeremias. Então eu disse, pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Amém, igreja? Pode tomar seu assento? Igreja, existe algumas coisas na nossa vida que quando acontece, nós ficamos no primeiro momento, na primeira instância, a gente fica sem entender, Marli. Porque muitas das vezes, as coisas nos pegam de surpresa. Quando a gente menos espera, vem aquela notícia, vem aquele choque, vem aquele abalo, vem aquela negatividade da parte de alguém, ou de uma situação, ou de um lugar. Mas o profeta Jeremias, e eu quero que você preste bastante atenção, o profeta Jeremias foi o único profeta em Israel que Deus antecipou a ele o que ia acontecer. A Bíblia diz que Jeremias era chamado de profeta das lágrimas, porque aquilo que Deus mostrava para ele era uma sentença de destruição em uma época de rebeldia. Porque uma coisa é Deus falar assim: Tânia, eu sou Deus e estou te falando que daqui a alguns dias vai acontecer assim, assim e assim na tua casa. Se tu recebe a notícia, automaticamente tu vai fazer o quê? Jejuar, orar. Deus me dá estrutura, porque o que o Senhor está dizendo que está prestes a acontecer, a minha essência não tem estrutura para receber isso. Vai me abalar, vai me deixar para baixo. Como que eu vou fazer? Mas Jeremias não.
quando Deus chama Jeremias para uma grande obra, Jeremias ele faz questão de mostrar para Deus como que estava a sua estrutura emocional como homem. Porque Deus falou para ele assim: estou te chamando para um ministério para bater de frente com pessoas de dura cerviz. E o ministério de Jeremias, escute isso, igreja. Jeremias não foi escolhido para profetizar sobre igreja. O ministério de Jeremias não estava ligado à sinagoga. O ministério de Jeremias estava ligado para bater de frente com os reis de Israel. E eu vou dizer uma coisa aqui. Uma coisa é eu entregar uma sentença de morte para uma ovelha. Outra coisa é eu entregar uma profecia de morte para o presidente da república. Era como se fosse na época de Jeremias. Deus falou assim, ó: eles são duros de coração, mas eu vou te fazer como coluna de ferro. Não tenha medo. Não fique inseguro. Não fique assustado com a profecia que eu vou mandar você falar. E não é contra pequenos, é contra a gente que é grande. Não tenha medo. Aí quando ele recebe a profecia, ele usa uma expressão, Samuel, que quando a gente está lendo uma palavra, a gente começa a ver a pequenez do homem. Ele diz assim: Senhor, eu não passo de uma criança. Isso que o Senhor está passando para mim é para alguém que tem maturidade. E eu não tenho maturidade. Eu sou uma criança que ainda não consigo discernir aquilo que tu tem para a nossa vida. Agora presta atenção, igreja. Não é igual eu e você? Tem coisas que Deus vai permitir você viver, que na hora você vai dizer assim, ó: isso era para o pastor Alain. Isso tem nada a ver comigo. Essa peleja era para a irmãzinha fulana de tal. Tem mais estrutura do que eu. Essa luta era para ser para Larissa. Larissa é uma guerreira da dança. Larissa pode suportar essa batalha. Eu não tenho estrutura para suportar. E aí ele diz para Deus assim: aquilo que eu e você faz, quando a gente quer se esquivar daquilo que Deus está chamando para a gente fazer, a gente diz: Senhor, eu ainda sou imaturo. Eu ainda sou pequeno. Eu ainda não sei falar da devida maneira que o Senhor quer que eu fale. Só que olhe para mim, igreja. Você acha que Deus erra o alvo? Você acha que Deus escolheu você no meio da sua família? Quando você ainda era uma jovenzinha, quando você ainda era um jovem, você acha que Deus te escolheu porque não tinha possibilidade dele escolher outra pessoa? Não, irmão. Você foi a melhor escolha de Deus. Eu vou repetir, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. O que Deus está dizendo assim, ó: eu poderia ter levantado a tua irmã, eu poderia ter levantado o teu irmão, eu poderia ter levantado aquele outro que tem mais grau de escolaridade do que você, mas foi você que eu escolhi para desbravar um reino que está sendo preso sobre os tronos espirituais. E você é um desbravador de tronos. Eita calabaçúria. Você é alguém que eu escolhi porque eu acredito no teu potencial. Mas olha a fala de Jeremias. Irmão, olhe para mim. Essa fala de Jeremias é a mesma fala minha e sua quando a gente perde a essência de Deus. E qual foi a fala, Marisa? Porque Deus não lhe chamou só para louvar, filha. Deus não escolheu o pastor Alain só para ser pastor da Monte Sião e pregar a palavra. Tem algo a mais. Mas o problema é que a gente vai estacionando em palavras lançadas ao vento. Nós vamos paralisando em dificuldades que vêm pelo meio do caminho. A gente vai paralisando sobre montanhas que se levantam em nossa volta, em volta da nossa família. E a gente fica preso
preso dentro das montanhas, como se dissesse: e agora eu libero uma palavra profética, nem que ele venha saltando sobre os montes, mas ele vai te resgatar desse buraco e vai dizer para você: reaja que chegou a hora de fazer minha vontade. Observe bem que a palavra que ele libera: então disse eu, acabaram-se as minhas forças. Tu já disse isso? Ei, minha pastora. Porque tem situação, irmão Edmilson, que é como se a gente colocasse a mão e fosse sugado da gente, numa rapidez. Você passou a noite orando, você passou a noite jejuando, você se separou, de repente é como se fosse uma agulha furando a bexiguinha. Você esvaziado da noite por dia. E aí você olha para dentro do seu interior e acha que o reino do céu se movimenta no dia que você não tem capacidade de realizar as coisas. Mas eu vou te dar uma notícia: é justamente nesse dia mau que o reino dos céus começa a se abalar, Marcelo. E ele diz: eu quero uma comitiva de anjo para ir na casa do Marcelo. Eu quero uma comitiva de anjo para ir na Monte Sião. O que é que foi? Eles estão se sentindo pequeno, estão se sentindo aprisionados, estão se sentindo debaixo de uma barreira. Aí os anjos vêm dizendo assim: vamos aplanar o caminho. Você vai passar, minha filha. Deus está dizendo: levanta. Quem te prometeu garante. Eu vou dizer uma coisa aqui que eu já estou sentindo uma atmosfera diferente nesse lugar. Deus está dizendo assim: Gisélia, para nós a força pode ter acabado, mas a dele não acaba. Vai chegar dias que você vai sentar na beira do poço como Jesus. E eu vou dizer uma coisa, minhas irmãs: Jesus cansado fez um estrago em Samaria. Jesus cansado na boca do poço, ele sentou para descansar. E quando a irmãzinha veio com um cântaro, ele disse: me dá água. Você está cansado? Você não tem vasilha para tirar água? Porque tu fala comigo sendo que eu sou uma samaritana? Ele disse: eu só parei aqui porque estou cansado. E eu descobri uma coisa, pastora Marilda, que quando eu e a senhora cansa, Deus levanta alguém para carregar a cruz com a gente. Eu descobri algo, Marisa, que quando a gente se sente incapaz, Deus levanta alguém para acender a chama do nosso interior de novo. E a gente acha que a gente é melhor do que A, do que B. Não, você não é melhor do que ninguém. Você é só um sirineu no meio do caminho, levando água para quem precisa. Hoje eu coloquei uma frase no status do meu WhatsApp. Eu falei: o barulho de fora não pode mexer com a água que está dentro de você, porque Deus vai usar essa água para curar corações feridos que está em tua volta. Está lá no status. Eu acordei hoje de manhã falando com Deus, e Deus falando assim para mim: eu necessito que essa água jorre. Sabe o que Deus está falando aqui agora para mim? Deus está dizendo assim, pastora Salete: eu não aceito ouvir mais essa frase, estou cansado. Porque Jeremias está dizendo isso aonde, pastor? Olhe para mim. Lamentações. Enquanto ele viveu no livro dele de Jeremias, olhe para o pastor aqui, não perca atenção. Toda a trajetória de Jeremias, no livro de Jeremias, você não vai ver ele falar isso. Você vai ver ele falar isso depois que Israel foi levado cativo. Ei, irmão, olha para mim. Imagina tudo que tu profetizou de Deus acontecer.
eu fico na pele de Jeremias, pensando assim, o rei de Babilônia, Nabucodonosor, colocou ele na saída de Jerusalém, nos portões. E ele ficava assim, de cabeça baixa. E o povo de Israel passando, tudo aprisionado, olhava para ele e dizia: a culpa é sua. E dentro dele ele dizia: mas eu avisei para vocês. Rompe. Fica preso a essas coisas não. Adora o teu Deus. Mas a gente é assim, né, irmão? Quando a gente erra, a gente quer achar um culpado. Marcelo, ele ficou sozinho com os remanescentes. Sabe quem eram os remanescentes em Mantânia? Eram aqueles que Nabucodonosor disse assim, ó: não vale nem a pena levar para Babilônia. É coisa pequena, fica aí. Foi nesse período, Marli, que Deus não falava mais com Jeremias. E o pior período na vida do ser humano é quando Deus deixa de falar. Porque, irmão, tu acha que eu venho para a igreja como pastor porque eu quero estar em todos os cultos? Não, eu venho porque eu quero ouvir Deus falar comigo. Porque eu sou um filho que precisa de direção, como você é um filho que precisa de direção. Nesse período, Deus silenciou-se. Deus falou: não te revelo mais nada. Senhor, o povo está indo embora. Quando que o Senhor vai se levantar para liberar esse povo desse cativeiro? E o que vinha de Deus era isso: todos os dias Deus falava com Jeremias e entregava uma profecia para ele liberar para o povo. Mas quando o povo foi levado em cativeiro, o silêncio de Deus com ele, Marcelo. O historiador Flávio Joséfo diz que ele entrou dentro da casa dele. Imagina, irmão, você dá uma voltinha na terra do pão depois da destruição. Jeremias entrando dentro do templo, tudo queimado, tudo destruído. Ele colocou a mão na cabeça, olhou assim para a igreja e falou: meu Deus, essa profecia saiu da minha boca. Ele olhando para os muros de Jerusalém, tudo derribado. E ele disse: agora, Deus. Porque tem momento, Aline, na nossa vida, que a gente faz um questionamento: e agora, aonde o Senhor está? E sabe o que é que vem, Tânia? Um silêncio de Deus. Foi nesse momento que o historiador Flávio Joséfo, um dos maiores escritores e arqueólogos da história, diz que Jeremias se isolou. Pastora Marilda, vai pregar mais para quem que não tem ninguém? O ministério acabou. Aquilo ali era um reflexo do arrebatamento. É como se o pastor da igreja perdesse todas as ovelhas, mano. Vou pregar, mas para quem? Vou falar para quem se arrepender que a destruição já veio? O que eu vou falar agora? Sabe o que ele fez, Fran? Ele entrou dentro do quarto dele, Fran. Fechou a porta. E alguns historiadores dizem que até em depressão Jeremias ficou. A ponto de não sair de dentro de casa para mais nada. Porque uma coisa era ele olhar para dentro de casa, ver os seus utensílios tudo no lugar. Outra coisa é ele abrir a porta e ver o cenário de destruição. Não é assim que você vê em algumas áreas da sua vida? Quando você abre a porta da sua casa, você diz: mas por que meu esposo não está no lugar que Deus mandou ele estar?
Por quê? Porque isso não está aqui. Porque as coisas saíram fora do lugar, Deus. Eu não tenho mais nada para fazer. Aí o texto diz: e a minha esperança em Deus acabou. É o que ele falou. É o que ele acabou de falar aqui no texto. Pastor Alain, o senhor já falou isso aqui um dia. Eu já falei, irmão Edmilson. Quando eu li esse texto, Deus me fez se lembrar do dia que não tinha nada na minha casa, estava uma destruição. Era só guerra e luta. E eu vindo de bicicleta do trabalho. Eu morava no muro, eu trabalhava no Jardim Oriente e morava no Dom Pedro. E eu vindo de bicicleta, uma chuva caindo, relâmpago, e eu andando sem medo debaixo de chuva. E eu falei: a minha esperança em ti já acabou. Não me profetize mais nada. Não diga que o Senhor é comigo, porque se o Senhor é comigo, é a situação que eu estou vivendo. Porque na hora do desespero, irmão, a gente não é nem super-homem, nem mulher maravilha. Mas no meio daquela chuva, Marcelo, subindo de bicicleta, eu digo: não use ninguém para falar comigo. Ninguém. Esses profetas de lata que vem charabicanca, Deus é com Deus, não é não. Quando eu cheguei no portão da minha casa, que eu estou tirando o cadeado, sabe aqueles meninos que ficam brincando na chuva? Que a mãe diz: eita, menino terrível, ele sai no meio da chuva, aquele sambudo, barrigudinho, tomando banho na chuva, deitando a barriga para cima. Eu digo: meu Deus do céu, o que esses meninos estão fazendo 10 da noite, uma chuva dessa? Aí um deles chegou perto de mim e disse assim: ó, Deus é contigo, para de murmurar. Ô irmão, você não está entendendo? Ele falou e saiu com aquela bermuda caindo, chuva que Deus mandava. Olhei para o céu assim, falei nada, irmão. Entrei para dentro. Sabe quando você entra para dentro, pastora Márcia, e você põe a bicicleta até com raiva? Se minha esposa estiver assistindo, minha mulher estava lá dentro e disse: o que é que foi? O que é que te mordeu? Eu digo: eu estou meio bicudo com o pai. Olha, irmão, tem como ficar bicudo com o pai? Tem como a gente olhar para dentro da gente e falar assim: ó, Deus não vai fazer nada? Porque é assim que a gente fala, né, Fran? A gente olha assim e fala assim: eu sou uma pessoa de Deus, eu sou crente. Tem um monte de pessoas que não tem nada com o Senhor e vivem uma vida abençoada. Eu sou cristão. Olha, irmão, deixa eu te falar algo. O teu Deus é o maior pai de toda a história. Porque se ele fosse aquele pai que se magoasse quando a gente perde as estribeiras, irmão. Já pensou se Deus fosse aquele Deus que falasse assim: ó, vou dar uma surra em você porque você falou que quer desistir. Vou dar um pau em você porque você falou que quer parar. Ele sabe que é da boca para fora. Jeremias dentro da casa, presta atenção, com a porta fechada, já perdi a esperança em você. De repente, Deus começa a tratar com Jeremias, falou: verdade, você perdeu a esperança por quê? Aí ele: porque eu me sinto pequeno depois de tudo que aconteceu. Sou desprezado pelos meus irmãos. Ninguém ouve a profecia e a palavra que sai da minha boca. Ninguém me escuta. Eu falo, parece que eu estou falando para as paredes. Senhor, vou dizer uma coisa para ti. Eu estou mais quebrado do que arroz de terceira na mão de menino. Estou mais amassado do que papel, folha de papel na mão de um recém-nascido que fica espremendo. Deus disse: então você está quebrado. Estou quebrado. Eu tenho um lugar para te consertar. Você não pegou, né, irmão? Vou repetir. Você não lê gibi, irmão. Você lê Bíblia. Jeremias disse assim: eu estou quebrado, perdi a esperança no Senhor. Aí ele diz:
eu vou te consertar na olaria. Jeremias, tem um lugar aqui em Jerusalém que não foi saqueado ainda. Tem, Senhor, aonde? Na casa do oleiro. Ô, irmão Edmilson, sabe aquele momento que a gente vem para a igreja e a gente diz assim, ó: hoje eu quero só ouvir. Aí Deus diz: hoje é o dia que eu vou te usar. Sabe aquele momento, pastora Márcia, que a gente diz assim, ó: eu só quero um travesseiro fofo, um copo de suco, a Bíblia do lado, o louvor comendo, a porta fechada, e se de brinde vier a voz de painho, é só isso que eu quero. Mas é justamente nesse dia que parece que ele tira uma férias de você. E tu sabe por que isso? Ele falou comigo algo hoje que eu falei, isso é muito forte. Eu nem sabia que era eu que ia ministrar aqui hoje. Acredita, irmão? Você acredita ou não? Pode acreditar. Eu cheguei lá atrás ali e falei pro Fidélio: tu tá de obreiro aí, quem é que vai pregar hoje? Fidélio disse: nem eu sei. Eu digo: eu também não. Aí chega a pastora Salete e diz: é tu. Eu digo: eita. Mas é justamente nesse... Mas a gente tem uma vida com Deus, né, irmão? Então de manhã, eu conversando com Deus, Deus falou assim no meu coração. Olha que coisa linda Deus falou: quando tuas forças se acabarem e você pedir para eu te ajudar, você pensou em desistir. Aí eu só escutando esse louvor: quando o dinheiro acabou e a porta quando se ajoelhou, eu estava lá. Olha, Deus falava assim, mesmo com poucas palavras, você pediu. Deus está falando com alguém aqui. Você não pediu? Você não pediu para Deus fazer? Você não pediu para Deus intervir? Você não disse assim: Deus, eu já perdi a direção, eu já perdi um rumo, eu já perdi a esperança. E Deus diz assim, ó: eu sou a tua esperança, a última palavra ainda é minha na terra. Quando a gente pensa que tudo acabou, e eu vou te dizer um negócio, quando eu estava conversando com Deus, não é porque faltou alimento, não é porque eu estou vivendo lutas, é porque você quer ouvir Deus falar, é porque dentro de você algumas coisas precisam ser encaixadas. Observe que Jeremias, ele se sentia, irmão Edmilson, eu não tenho valor no meio dos meus irmãos. Quem aqui já se sentiu assim no meio dos irmãos? Quem aqui já olhou para o seu potencial e disse assim para você mesmo: eu não era para eu estar ali não. Eu me lembro que um dia Deus me levou para pregar numa igreja. E quando cheguei na porta da igreja com a minha esposa, na porta da igreja assim, Tânia, tinha um painel, sabe aqueles painel eletrônico? E ali marcava a quantidade de pessoas que estavam no lugar. E aí quando eu cheguei com a minha esposa, de mão dada com ela, que eu cheguei assim, o obreiro que tinha ido buscar estava com a gente, pastora Marilda. Quando eu olhei assim no painel, estava assim, 5.200. Aí eu falei para o rapaz assim: isso aqui é a quantidade de pessoas que passou na porta? Ele disse: é, pastor. Eu olhei assim, irmão. Na hora que eu entrei dentro da igreja, a igreja parecia um mar. Na hora eu olhei, eu disse: eu andava de jumento. O que eu estou fazendo aqui, irmão Edmilson? Na hora foi dando um calafrio. Eu vi que a minha mulher começou a tremer. Eu disse: tu está tremendo por quê? Ela falou assim: porque eu estou pensando em tu na hora da pregação. Olha o tamanho daquele altar. Irmão, parecia um mar de pessoas. O pastor da igreja olhou para mim e falou assim: ó, sabe por que eu te trouxe aqui, meu filho?
Porque eu vi uma essência que a maioria dos pregadores que sentam na minha mesa para comer perdeu. E eu vi no dia que tu ministrou a palavra para 5 pessoas dentro da igreja. E eu disse, vou levar ele na sede. Porque quando eu cheguei na igreja desse pastor para pregar, só tinha 5 pessoas. E eu preguei, Gabriel, igual eu prego, que nem doido. E ele disse assim, vou levar ele na minha igreja. E quando eu cheguei ali, sabe como é que eu me senti? Eu me senti um peixinho. E eu disse, Deus, que lugar é esse? O que eu estou fazendo aqui? Aí Deus falou assim, quando eu lhe escolhi, sua mãe nem sabia o seu futuro. Mas eu te escolhi. Sabe quando você se sente amado? Joyce, não é pelo que a gente faz, é pela gratidão que nós temos nele. Não é pelo que eu prego, não é pelo que eu sou, o título hoje não. Primeiro vem o nome, depois vem o título. Antes de ser pastor, veio o Alain, mas depois vinha o pastor. Jeremias se sentia pequeno. Olha, Jeremias foi o único profeta, escute isso, que não teve família. Agora olhe para mim. O maior sustento de um homem de Deus é a família. Se o homem de Deus não tem família, quem tem que sustentar ele é o próprio Deus. Mas quando ele tem família, a família dele é o equilíbrio do ministério dele. Deus falou para Jeremias, tu não pode ter família. Ô Franciele, tu não pode ter nada. Tu vai ter que viver sozinho como profeta. Imagina você ver A se casando, B se casando, C se casando. Mas quando Deus diz, não é para casar, porque Ele sabe, irmão. Jeremias sentiu a dores de não ter filhos, de não ter família. Assim como nossa pastora presidente, Deus falou para ela, vou te dar filhos espirituais e não filhos carnais. E a dor de ter filho espiritual é maior do que filho carnal. Como assim, pastor? Porque a preocupação é dobrada, é diferente. A gente geme na madrugada, Joyce. Tem muitas pessoas que acham que nós não oramos. Mas as maiores dores são aquelas que os pastores sentem quando ele vê que a ovelha está indo para o buraco. Agora tu entende porque Jeremias andava chorando. Porque Jeremias falava, eles não estão ouvindo não, é? Sabe aquele sentimento que você sente quando você olha para uma pessoa e tu diz assim, ó, tem potencial. Nasceu para ser profeta. É um pregador de mão cheia. É uma levita de arrebentar. Mas por que está nesse caminho? Porque não está ouvindo Deus falar. Porque está achando que Deus se esqueceu. Deus falou para ele, eu sei que tu não vai ter família. Eu sei que ninguém vai te ouvir. Agora, irmão, quando uma pessoa não ouve a gente, é dolorido. Porque a gente está pregando e a pessoa não está ouvindo. Você está falando e a pessoa não está dando, não está ouvindo. E a preocupação de Deus, Natália, é que ouça. É que coloque em prática. Jeremias disse, Deus, ninguém me ouve. Estou sendo rejeitado. Foi pregado aqui terça-feira. Nosso amado Luiz falou sobre isso. Senhor, estou sendo rejeitado. E esse sentimento é muito ruim. Sabe por quê, pastora Márcia? Porque o sentimento de rejeição é como se no dicionário fala assim, ó, não serve para mim. Sabe quando você rejeita uma pessoa? Você olha para aquela pessoa e você diz assim, ó, ela pode ter características especiais para outra, mas para mim não serve.
E aí você machuca. Você não olha, você não dá oportunidade. E você põe aquela pessoa no esquecimento. Porque dentro de você é repudiante estar perto daquela pessoa. Até o falar daquela pessoa lhe irrita. Até o andar daquela pessoa te incomoda. A ponto de você falar: se depender de mim, nunca vai ser nada. Mas quem escolheu não foi eu. Orai chobacalabassai. Udarai chokamandarabassumi de kamanarassai. Você não é Aladim para andar em cima do tapete para alguém puxar. Você anda em cima da mão de Deus. Eu quero ver quem tira a mão de Deus. Eu quero ver quem puxa. Eu quero ver quem tira você da mão de Deus. Eu quero ver quem puxa o seu tapete. Pastora Salete, ninguém pediu para ser pastor. Tu não pediu para ser pastora. Mas no reino dos céus, ele fez uma convocação com os anjos e disse: esse é o ano do óleo e acabou. Ele levanta quem ele quer. Ele exalta quem ele quer. Ele restaura quem ele quer. Cadê os adoradores? O Espírito de Deus está mandando eu te dizer: questiona ou adora? Vai ficar questionando ou vai dizer: Deus, eu não vou parar, eu vou continuar? Porque, irmão, existe uma comitiva satânica que está tocando o tambor dizendo assim: esse ano eu paro ele, esse ano eu paro ela. Mas Deus está dizendo assim, pastora Márcia: dá para enxergar o vento impetuoso em volta de você? Eu vou repetir. O diabo: vou derrubar o Dimas e a Marli aqui. Aí o vento impetuoso diz: eu levo para onde eu quero, mas não por ali. O diabo diz: vou colocar o pé para o pastor Alain cair aqui. Aí o vento do Espírito diz: vá por aí não, venha comigo por aqui. O vento assopra onde quer e não ouve a sua voz e nem sabe para onde ele vai ou para onde ele vem. Assim é todo aquele guiado pelo Espírito. Dia mandará basumi candará. Uns confiam em carro, outros em cavalos, mas a minha igreja faz menção do meu nome, que nunca perdeu uma batalha. Jeremias reage. Olha o que Deus está mandando falar para os Jeremias que aqui estão. Você passou a fase do açoite e não morreu. Pega. Você passou a fase da cova e não morreu. Você passou a fase da calúnia e não morreu. Não é agora, Jeremias, a hora de parar. Eu sou contigo, Jeremias. E Arabacalabaçu, levante a mão para receber agora o que eu estou recebendo aqui na igreja. Deus está dizendo assim: ó, eu estou renovando as tuas forças, mulher.
Emanchos, camanda. Olha lá, já está pegando ali atrás. Já está tocando ali. Ei, abra a boca, meu filho. Abra a boca, minha filha. Jeremias, te farei como coluna de ferro diante deles. O diabo pensou que tu ia parar nesse final de ano, mas Deus está dizendo assim, ó, receba autoridade, receba autoridade, receba força. Você não vai parar não, Jeremias. Tu passou pela cova e não morreu. Te chicotearam achando que ia te matar e tu não morreu. Tomaram o café de manhã contigo. Fizeram até macumba para te matar. Tu tá aí. O diabo fica com muita raiva. O diabo fica com muita raiva, Trânia. Sabe por quê? Porque o desejo dele era que nenhum de nós estivesse na presença. Mas entra ano. Oh, glória. Oh, glória. Deus está dizendo, você não percebeu, mas você ficou mais forte. Oh, eu estou sentindo uma presença de Deus aqui muito violenta. Deus está dizendo, você não percebeu, mas eu te deixei mais forte. Foi necessário você se ferir, mas eu te deixei mais forte. Foi necessário você achar que era um patinho feio, mas eu te deixei mais forte. Tu te lembra quando tu dissesse assim para mim? Deus, eu não estou tendo dinheiro nem para comer. E Deus falou, eu uso quem eu quero para te honrar. Eu uso quem eu quero para te vestir. Não falei que sou contigo. Não falei que sou teu amigo. Esses dias eu falei para Deus, Senhor, com mais de milhões e milhões de pessoas. Ele disse, mas você é meu amigo. E você tem noção, você é amigo do maior rei da história. Mali, eu não sou amigo de um presidente. Eu sou amigo do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Irmão Edmilson, quando o Senhor sai do portão da sua casa, o Espírito de Deus entra dentro do carro e diz, vamos lá cultuar, guerreiro. Você sobreviveu ao dia de hoje. Você está de pé aqui para dar glória ao meu nome. Você está de pé aqui para dar aleluia. Amanhã é outro dia, mas eu estou contigo amanhã também. Eu vou te proteger, eu vou te honrar, eu vou te revestir. Deus falou para Jeremias, você acha que foi só você desprezado? Você acha? Eu vou te mostrar algo, Jeremias, que não é do teu tempo, que não é para a tua estação, mas é no futuro. Deixa eu te mostrar, porque na casa do oleiro o mistério foi muito forte. O texto só fala, e o vaso que estava fazendo quebrou. Mas na casa do oleiro teve muito tete a tete. Escabanjovácia. Na casa do oleiro Deus falou coisas para Jeremias que edificou a alma dele. Eu anotei aqui. Jeremias, seja igual ao meu filho Jeremias, que vai viver na terra e nunca vai guardar mágoa de ninguém. Reage, Jeremias. Jesus foi o único homem da história que andou na terra e nunca guardou uma mágoa de ninguém.
Você tem noção do que eu estou falando? Você tem noção do que eu estou pregando? Lá no livro de Isaías, capítulo 53, o texto diz assim, ó. Ele não tinha beleza alguma para que a gente pudesse olhar para ele e dizer, ele é bonito. Ele foi desprezado pelos homens, humilhado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Larissa, sabe o que é uma pessoa que não tem beleza e nem formosura e era desprezado pelos homens, mas o texto libera uma chave profética? Era homem provado em dores. Não, olhe para mim. Deus está dizendo, o tempo de menino buchudo está se acabando. Eu estou falando na linguagem nordestina agora, que a gente fica machucado com qualquer coisa. O texto diz, ele era homem de dores, experimentado na dor. Sabe o que é isso, irmão? Sabe o que é Deus falar assim, ó, eu poderia te experimentar na alegria, poderia te experimentar no sucesso, mas isso não é ter capacidade para liderar alguma coisa. Todo líder, todo pai de família, todo sacerdote, toda mulher de Deus tem que ter uma história. Não vem para cá com uma historinha de Doril, Anador, de Pirona. Estou falando de histórias que rasgam a alma e que tem ensinamento para alguém. De alguém olhar e dizer, está passando, mas você vai vencer, eu venci. Jesus foi um homem que nunca guardou mágoa de ninguém. E ele foi perseguido. Você já foi perseguido por alguém? Davi foi perseguido por Saul, a ponto de Davi ter que ficar dormindo num lugar, saindo de um lugar, indo para outro, saindo de um lugar, indo para outro. Ô irmão, tem gente que tira dos demônios e joga sobre nós, sem a gente nem saber de nada. Tem pessoas que falam da tua casa, sem nunca ter entrado na tua casa. Tem pessoas que julgam teu ministério, sem saber o tamanho da fidelidade que tu tem com Deus. Apoio, olhe para mim, viu? Posso ter cara de menino, mas não chegue tocando assim não, de qualquer maneira não. Pese na balança as palavras. Urai chokamandarabassuri mikandaramahai. Pese na balança, se comporte, se estruture. Tem peso as suas palavras. E você não pode ser um pastor, rapaz. Você pode ser uma ovelha, mas sua palavra tem peso e autoridade no reino espiritual. As pessoas olhavam para Jesus e diziam, filho de Beuzebu, glutão, bebarrão, amante das meretrizes e dos pobres. Ah, maldito. Deixa ele pregar e não, é falso profeta. Nunca guardou uma mágoa. Sabe por quê? Sabe por quê, igreja? Pergunta para mim, por quê, pastor? Pergunte. Porque o olho dele nunca estava ligado no agora. Estava firmado na promessa que estava lá na frente. Porque quando José olhou para os irmãos dele, José falou assim, pastora Marilda, eu entendi o processo, que não foi vocês que me trouxeram para cá, foi Deus, para vocês não morrer de fome. Deus me trouxe primeiro para cá.
Ei, ele poderia fazer assim, ó Isabel. Tudo que eu sofri, a culpa foi deles. Deixa eu te falar algo. Para nós dar um checkmate aqui na mensagem. Ninguém tem poder de te prender para o futuro. Agora olhe para mim. Larissa, só tem uma pessoa só que pode paralisar seu casamento, paralisar a sua felicidade, paralisar o teu sucesso ministerial na igreja. Faz assim, Lara. Sabe o que é que o texto diz, Joyce? Nem os anjos, nem as potestades, nem a peste, nem a fome, nem a escassez, nada nos separará do amor de Cristo. Nada tem poder de neutralizar o que Deus tem para a tua vida. Somente eu posso me paralisar. Um dia eu falei para os varão aqui dessa casa: quando tu acordar de manhã, olha para o espelho. Eu faço isso todos os dias. Quando eu acordo de manhã, drobo o meu joelho. É acordar. Drobo o joelho, agradeço a Deus, abro a palavra que já fica na cabeceira da cama, tiro uma palavra, aí vou no banheiro. Quando eu chego no banheiro, irmão, que olho no espelho, primeira palavra que eu falo: tu deixa de ser mole. Tu não fica frouxo nesse dia não, negão. Esse dia Deus preparou para te honrar, camara. Todos os dias, Isabel, todos os dias eu falo isso. Reage. Tu nasceu para ser um guerreiro. Reaja. Para de moleza. Deus é contigo. Ei, irmão, é você que decide o teu relacionamento com Deus, não pessoas. Não vem pra cá falar assim: eu paralisei por causa de A, por causa da culpa foi sua. Você estacionou, você voltou para trás. Agora se você falar aqui hoje, eu quero ver quem me para. Quero ver quem vai me parar. Quando você começar a andar, é como se fossem capas caindo. Não, vamos fazer mais bonito, né, Samuel? Samuel, sobe aí, Samuel. Tu vai ficar ao vivo aqui comigo, Samuel. Tu vai imitar Jesus, Samuel. E ser imitação de Jesus é bom. Pega o microfone, Samuel. Vai lá pro campo lá. Presta atenção. Dá uma irmãozinha. Na porta de Jericó. Aí Jesus fale. Manda chamá-lo. Aí alguém veio e tocou, toque. Diga, Jesus está te chamando. Você entendeu? Aquela capa, Samuel, dava a mim o direito de mendigar na porta da cidade. Sem aquela capa, eu perderia o direito de mendigar. Mas quem está me chamando é muito maior do que moedinhas que eu pego durante o dia. Ele está dizendo: eu te chamei para ser próspero. Larga essa capa velha e vem comigo para Jerusalém. Pastor Alain, mas eu estou tão apegado com essa capa. Essa capa é tão preciosa, pastor Alain, que eu ganhei ela dos romanos. Olhe para mim. Josué falou assim, ó. Olhe para mim, irmão. Eu amaldiçoo Jericó. Nenhum homem mortal na terra poderá edificar Jericó. E se esse homem tentar edificar Jericó,
o filho mais novo dele vai mendigar na porta da cidade. Flávio Joséfo diz que o pai de... Como era o nome dele? De Zaqueu, né? Bartimeu. O pai de Bartimeu, seu Timeu, era vendedor de tâmara, empresário. E ele falou dentro dele: eu vou edificar Jericó, vou reconstruí-la. O filho dele começou a mendigar na porta da cidade. Quando Roma invadiu Jericó também, furaram os olhos de seu Timeu e furaram os olhos do filho mais novo dele. Isso é história. Ele estava lá. Além dele mendigar, estava com os olhos furados. Mas quando Jesus chamou, é para tu dar glória, irmão. Sabe quem chamou ele na cultura de Jericó? Porque Josué disse assim: somente um profeta maior do que eu pode edificar essa cidade. Aí lá vem Jesus entrando em Jericó. Aí alguém diz: Josué voltou. Porque o nome Jesus, traduzido no grego, Josué. Mas em hebraico, Yeshua. E aí ele começa a clamar. Como que era o clamor, irmão? Ele ficava chamando. Alguém disse: ele está te chamando para viver um novo tempo. Deixa eu falar algo para você dar glória com vontade agora, para a gente terminar. O texto vai dizer que ele tinha perdido a esperança em... Irmão, uma coisa é eu perder a esperança na pastora Marilda. A pressão que ele estava vivendo era tão grande que ele diz: para mim, Deus não tem poder de fazer mais. Olha que coisa séria, irmão. Não é sério? É sério. Jesus também foi desacreditado pelos seus irmãos. Seus irmãos não acreditavam nele, pastora. Isso não é desprezo, igreja? Jesus, ele foi chamado de todo tipo de nome: calúnia, desprezo. Mas ele gostava de fazer uma coisa, Márcio, que o diabo odeia. Quando da nossa boca sai: levante e ande. Pastora Márcia, o diabo diz assim: eu vou derrubar a pastora Márcia, para ela não ter mais força de dizer para alguém: levante e ande. Mas ainda que a voz acabe, pastora Salete, o nosso andar levanta quem está caído. Não, eu vou repetir, Marcelo, que isso aqui é forte demais. Ainda que a pastora Marilda não fale, o andar dela, quem reparar no espaço, começa a andar igualzinho. Aí o diabo diz: não, mas não estava caída. O que aconteceu? Por aqui passou uma mulher de Deus. Por aqui passou um homem de Deus. Você acha que a rua da sua casa vive em paz por causa de quê? É porque lá é um endereço profético que Deus vem pela manhã para dizer: eu governo essa rua porque essa casa me adora. Você acha o que, igreja? Faz assim para receber o que eu vou falar em forma de palavras. Por que tu vai vencer? Por que daqui para frente as coisas vão mudar? Por que daqui da frente as portas vão se abrir? Recebe como profecia as palavras da Bíblia. Lá vai: as misericórdias do Senhor são a causas
de vocês não serem destruídos. Recebeu? Recebe outra. Recebe outra. Novas são a cada manhã. Grande é a fidelidade dele contigo. Recebe outra profecia. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma perante os meus adversários. Recebe mais uma. Bom é o Senhor para com aqueles que o esperam. Recebe mais uma palavra de autoridade. Bom é ter esperança e guardar em silêncio a salvação que vai vir para a tua casa. Recebe mais uma. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade, porque Deus tem um futuro de glória. Suporte. Marilúcia, olha o que Deus está mandando dizer para nós todos. Versículo 27. Coloca aí, Márcio. Lamentação 3 e 27. Leia. Versículo 28. Trinta. Pois o Senhor não rejeitará para sempre, haverá justiça. Se coloque de pé. Haverá justiça. Vou falar, Fidelis, o que Deus está mandando falar. Não vai ficar uma unha no Egito. Pegou não? Vou repetir, é só para quem quer pegar. É só para quem veio adorar. Deus está dizendo: estou dando um basta. Não vai ficar uma unha no Egito, porque as minhas misericórdias dura para todo sempre. Porque a minha justiça, ela dura para todo sempre. Estenda a sua mão assim. Nós vamos orar nesse momento. Eu preguei tudo isso aqui para dizer assim para você, Jeremias. Vai acabar o cativeiro, Jeremias. Palavra profética de Deus para Jeremias. Manda eles plantarem. Manda eles semear na terra do inimigo. Manda eles edificarem famílias. Deixa eu te falar uma coisa. Tem alguém da tua família que se espelha em você. Cuidado para não assustar. Pastor, tem alguém que se espelha em mim? Tem. E aí, pastor? E aí que eu preciso ser vaso. Eu vi um dia da minha irmã. Ela falou assim para mim: eu acho que você, meu irmão, nasceu num berço de ouro. E eu nasci num berço de dor. Eu disse: você está enganada. Como assim? Me diz porque eu estou enganada. Você escolheu outro caminho. Escolha o mesmo caminho que eu estou. Venha para o mesmo barco que eu estou. Marcelo, a gente pode passar por luta, Marcelo. Mas a gente que é crente, alguém fala, só tem sorriso na cara desse homem. Só tem sorriso no rosto, né, irmão? Cara, quem tem cavalo. Só tem sorriso no rosto dessa irmã. A gente não vê essa irmã triste, porque ela tem um consolador. Glória a Deus, aleluia.
Faça assim, ó. Abrace assim, ó. Com carinho. Queria que você entendesse, Jeremias, que quem reconstrói o vaso não é você, sou eu. Queria que você entendesse, Jeremias, que tudo aquilo que eu fiz você passar é porque eu tenho um propósito, meu filho. Aleluias. Tu te lembra do cinturão que eu mandei tu esconder, Jeremias? Tu te lembra como ele ficou podre quando ele fica escondido? Se esconde não, Jeremias. Não sai da minha presença não. Fica comigo, meu filho. Tu te lembra da botija que eu mandei tu quebrar, Jeremias? Tu te lembra das tuas águias? Tu te lembra da árvore alta e da árvore baixa, Jeremias? Tu te lembra que eu tenho um poder, Jeremias, de exaltar e de diminuir alguém? Porque tu quer viver longe de mim, Jeremias? Porque tu quer se isolar dentro de um quarto, sabendo que eu te chamei para ser uma voz profética? Ó, Jeremias, eu vou falar algo para você, em profecia para tu, Jeremias. Aonde a tua casa é vergonha, eu te escolhi para honrar a tua casa. Eu te chamei, Jeremias, para que a tua família tivesse honra através do meu nome em você. Ah, é igual o pai, ah, é igual a mãe. Não, é igual o papai do céu. Não é igual a A, não é igual a B, não é igual a C. Parece comigo. E se tu parece comigo, Jeremias, eu vou te liberar algo, porque sou Deus na tua vida. Tu és a minha noiva amada. Eu estou com saudade de você, Jeremias. Você que está em casa agora, faz um bom tempo que você está afastado de Deus. Não tem como viver fora do altar. Não tem como viver uma vida, dizer que está tudo bem. Se eu não tiver Deus na minha vida, não está tudo bem não. Não está tudo bem. Quando as minhas forças se acabar, quando tudo estiver fora do lugar, não está bem. Eu queria que você orasse agora. Eu queria que você olhasse para a cruz de Cristo e dissesse: se Ele suportou, eu vou entrar pelo mesmo caminho. Aí o texto diz assim, minha pastora Márcia, a senhora que gosta disso: e Deus o exaltou soberanamente. E Deus o exaltou, minha irmã, soberanamente, restituindo para ele a forma de filho, a forma da paternidade restaurada, a forma do ministério restaurado. Deus foi entregando na mão dele a forma de um herdeiro. Você é meu herdeiro. Ministério de louvor, me ajuda agora nesse momento. Enquanto o ministério de louvor canta, encurve a tua cabeça e faz uma nova aliança com Deus agora.